garota, resgatamos você! Ai, Batatão! Nós conseguimos, juntos. Acho que a competição valeu alguma coisa. Ah, pela última vez não era uma competição. Oh, fungos! O que aconteceu? Eu vou te dar uma dica. Seu ensopado voltou a ser cabeças de peixe. Que pena. Eu adoro ensopados. Ah, vamos ver o lado positivo? Não vamos, não. Mandou bem, garota! Ô, perna de peixe, a gente vai fazer mais um treinamento com os terrores. Não posso, seu Lúcio. Batatão e eu temos muita coisa pra botar no dia. Olá, gente, muito boa tarde. O SBT Rio, desta quarta-feira, está começando a partir de agora um programa especial montado justamente para você que está em casa, você que acompanha a gente nas redes sociais e muito mais. E os destaques do dia são esses que nós vamos trazer agora. Covardia em Niterói. Moradora de rua pede dinheiro a um homem que andava ali pelo local e acaba morta com um tiro na cabeça. Ele atirou e continuou andando tranquilamente pelo local. Você tem as imagens aí que mostram ali a mulher caída no chão, no centro de Niterói, e a Divisão de Homicídios de Niterói investiga o caso. O suspeito já foi preso, mas claro que tem muita coisa a saber. Quem é esse homem? E tem muito mais. Exclusivo, policial infiltrado no tráfico mostra o comércio de drogas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Bandidos ostentando armamento pesado, fuzis, pistolas, como eles fazem para idolar a droga. As imagens são essas. E nós vamos trazer na reportagem exclusiva do Jackson Silva aqui no seu SBT Rio. Como a nossa diva poderosa Isabelle Benito, a mulher turbinada faz. Ô, gente, solta a buzina, por favor! Olha, e tem muito mais, hein? Depois da reportagem exclusiva, um professor de matemática, gente, acaba agredido por ser confundido com criminosos no município de Maricá. É isso mesmo, o meu Maricá. Eles achavam que ele era o quê? Negro. E ele afirma que a violência física e moral foi motivada pelo preconceito racial. E no dia de hoje a gente tem que debater isso aqui e para acabar com isso justamente em Maricá, ali em Cordeirinho, numa região que eu conheço muito bem. E não acabou, não. E a homenagem pelo Dia da Consciência Negra. No centro do Rio, as comemorações já começaram, justamente no início da manhã, e vão se estender durante toda a tarde. Gente, muito boa tarde. O seu SBT Rio está começando com informações importantes, com todos os nossos amigos, todas as pessoas que confiam no trabalho do pessoal do SBT Rio. E eu já falo para vocês que temos convidados especiais. Primeiro, as mulheres, claro. A minha diva poderosa amiga, Débora Montserrat, jornalista, chefe de reportagem aqui do SBT. Olá, obrigado pela participação. Bom dia. Boa tarde, gente. Olá, Caio. E também o coronel Ubiratan Ângelo, especialista em segurança pública do Viva Rio, com a gente hoje aqui no SBT Rio. Acho que um dia muito importante ter a presença do senhor hoje com a gente aqui também no SBT Rio, né, coronel? Sim, sim. Sempre é importante estar aqui no SBT, mas hoje é um dia que nós, principalmente nós três, podemos bem chamar a atenção sobre o dia de hoje, Dia Nacional da Consciência Negra. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho aqui no programa. Até porque tem uma informação muito importante para você. Vamos falar de um assunto importante, que é a doação de órgãos. Vamos falar de salvar vidas. Aqui no estado, nós tivemos um aumento, acredite você, no número de transplantes. De janeiro até outubro, foram mais de 1.800 transplantes, graças ao trabalho sensível de profissionais do governo do estado do Rio de Janeiro. Mas famílias estão conscientes e dessa importância, claro, da doação. Para que você possa acreditar, a taxa da autorização das famílias para as doações dobrou em 2 meses. E tem mais notícia boa na saúde. Acredite você também que os repasses para os municípios
aumentaram, foram de 400 milhões de reais e já foram repassados pelo governo do estado em 2019. São mais hospitais reformados, mais profissionais trabalhando, mais exames realizados, mais exames e também, claro, remédios para toda a população. E olha só, hein? Claro que tem muito mais, tem muito ainda para ser feito aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro. Mas dá para sentir que já melhorou. Dá para sentir, dá para perceber que aos poucos o jogo está começando a virar em todo o estado. E fica a dica, doe órgãos e não esqueça de conversar com a sua família sobre isso. Um doador pode salvar até 8 vidas. E a gente já falou muito disso aqui no SBT Rio. Agora a gente vai falar ao vivo com a repórter Isabela Veiga. Isabela está ao vivo agora na divisão de homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. É que uma mulher moradora de rua de 31 anos foi assassinada no último sábado. Isabela, quais são as últimas informações que você traz para a gente? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. A gente preparou uma matéria que vai ser exibida aí ao longo do SBT, dessa edição do SBT Rio, e eu estou aqui em frente à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Nesse momento, os 2 advogados do Aderbal Ramos de Castro, eles estão lá dentro. Eles ainda não gravaram entrevista, mas eles adiantaram na versão do cliente deles que o que aconteceu teria sido o seguinte: ele achou que ia ser um assalto, uma tentativa de assalto, por isso ele teria reagido. Só que a própria delegacia já descarta essa hipótese, uma vez que as imagens são muito claras e mostram que a mulher não estava portando nada. Ela chegou a gesticular, a falar com ele, e ele sacou a arma e efetuou ao menos 2 disparos. Mais cedo, a irmã da vítima também esteve aqui na delegacia. Ela contou que conhece o acusado, conhece o Aderbal, que ele é conhecido ali na região, é dono de uma lanchonete, conhecido ali na região por justamente praticar atos contra os moradores de rua, que ele teria já espancado outras crianças que ficariam ali na região. Ela contou que a irmã tem uma casa que mora ali perto também do local onde tudo aconteceu, do local do crime, mas que ela preferia ficar ali na rua, mas era uma pessoa que vendia doces, era uma pessoa bastante amorosa. Eu estive no local onde tudo aconteceu, conversei com algumas pessoas que, claro, estão muito indignadas, revoltadas com esse ato covarde. É uma cena até inacreditável. A gente vê e é tão espantoso que a gente quase não acredita, né, na frieza deste homem. Então, vamos agora aqui em relação à parte da investigação. O que a gente tem até o momento é o seguinte: o delegado vai falar com a gente daqui a pouco, o delegado que pediu a prisão dele, o doutor Bruno Reis, mas a gente já pode adiantar que ele tem uma arma registrada que foi apreendida, ele já está preso, ele tem uma arma que foi justamente esse revólver calibre 38, foi apreendido, está em nome dele, mas ele não tem o porte da arma, ele só tem a posse da arma. Outra coisa também é que a gente tem essas informações e daqui a pouco a gente vai voltar com novas informações sobre esse caso que está aqui em andamento. As investigações estão em andamento. Caio. Ok, Isabela, muito obrigado. Isabela Veiga, que fala ao vivo da divisão de homicídios em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. Agora, o que chama atenção é que esse homem tem a posse da arma. Essa posse da arma seria para ele ter uma arma em casa ou no estabelecimento comercial. Ele estava portando essa arma na rua. Ele teria alegado que ele poderia ser uma vítima de assalto e, por isso, resolveu atirar. Eu já vou passar a bola aqui para os nossos convidados para poder debater esse assunto. Eu acho que o coronel, o que chama atenção é o seguinte: parece que é a certeza da impunidade. Eu ando na rua com uma arma e posso atirar em quem eu quero. É isso que a gente está percebendo no Rio de Janeiro, coronel? Caio, nesse caso específico, esse é o último pensamento dele. O primeiro pensamento é o seguinte: ele é um pensamento extremamente preconceituoso. Ali está externado todo o preconceito. O mesmo preconceito que leva ao racismo é o preconceito contra as classes mais desfavorecidas, é o preconceito contra as pessoas que estão na rua. Então ele quer resolver o problema dele. A linguagem é muito clara. Ela não ia tentar assaltá-la, nem tinha condições físicas para isso. E o senhor falou da questão de resolver problemas ali. A própria Isabela Veiga trouxe a informação de que ele já seria uma pessoa ali no local, que ele não gostaria de moradores de rua e frequentemente agia de forma truculenta. E isso também a polícia tem que ficar atenta. Exatamente. Sem saber desse fato, eu estou analisando. Isso aí, ele quer resolver o problema dele, o que está na cabeça dele, aquela cabeça preconceituosa. Mas não é só contra o pobre. Vamos lá, é uma mulher.
Nós temos hoje, veja, as taxas de homicídio, de feminicídio, que vão recair sobre as classes mais pobres, que vão recair aumento sobre a mulher, né, as questões que sobre a mulher, a violência da mulher, como aumenta acirradamente, principalmente nesses espaços mais pobres. E, por outro lado, o que ele supostamente dizia para todos, que a arma é para a sua defesa, qual foi a defesa? Ele estava com aquela arma realmente para mostrar toda a sua agressividade. Aí entra o ponto que você falou. Para que a gente possa debater ainda mais aqui no programa, já eu vou repassar a pergunta também para Débora Montserrat, mas o que eu falo é o seguinte: essa mulher passava no último sábado, uma mulher de 31 anos, seria moradora de rua, e teria ido pedir R$1 a esse homem, no momento que ele saca a arma e atira. A reportagem completa de Isabela Veiga, que esteve no local, e traz agora todos os detalhes para a gente. Vamos ver. As câmeras de segurança registraram a cena revoltante. Uma mulher caminha pelo centro de Niterói. Segundo a polícia, ela é uma moradora de rua e se aproxima de um homem. A vítima gesticula e fala com ele. O homem tenta desviar, mas a vítima o segue. Ele parece se irritar e saca uma arma. O homem atira pelo menos 2 vezes contra a mulher, que cai no meio da rua. Uma pessoa que vê a cena tenta socorrer a mulher. Ela chega perto da vítima e acena para um carro, que não para. De outro ângulo, dá para ver o homem caminhar tranquilamente depois de ter atirado, enquanto guarda a arma. A mulher foi identificada como Zilda Henrique dos Santos Leandro, de 31 anos. O homem, Aderbal Ramos de Castro, está preso na Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. O crime aconteceu aqui na rua Barão do Amazonas, no centro de Niterói, por volta das 5h30 da manhã do último sábado. Essa é uma rua bastante movimentada. Hoje é feriado, mas a rua costuma ter muito movimento, até porque há muito comércio aqui na região. Segundo a polícia, a mulher que foi morta havia pedido R$1 para o homem. Ela chegou a ser levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, aqui mesmo em Niterói, mas acabou não resistindo. Este homem passava pelo local e viu a vítima caída no chão. Eu passei de moto com o amigo, aí ela já estava caída. Aí eu segui meu caminho e fui embora trabalhar. Mas aqui constantemente tem assaltos, as pessoas passam aqui na madrugada, aqui constantemente acontece isso. Este funcionário de uma padaria a poucos metros do local do crime se assustou com tanta covardia. Tava um cara passando e ela passando também, ela foi falar com ele deu um tiro na barriga dela. Choque, com certeza. Imagina eu chegando no serviço 5h30 da manhã tomar um tiro aqui na esquina de à toa. E a gente vai direto agora ao vivo à divisão de homicídios, que o advogado do suspeito do suspeito de ter cometido o crime está falando. Vamos ouvir. Não consegue pegar todo o entorno da rua, não, porque se você observar, está muito próximo a uma esquina, né? E segundos depois que ela cai, outra pessoa logo já chega, então não dá para ver quantas pessoas estavam naquela região ali, né? E quanto a ser R$1 ou não ser R$1, né? O pedir R$1 não ser R$1, isso não importa. O que importa é quanto ele tinha na bolsa dele. Agora, nós estamos ao vivo no SBT Rio. Gostaria de perguntar o seguinte, para quem está ouvindo agora, a senhora disse que ele alegou que achou que fosse um assalto, por isso reagiu. Mas as imagens mostram ele andando calmamente depois de ter atirado. Ele não parece uma pessoa que está assustada. Como explica isso? Infelizmente, eu ainda tenho que analisar essas imagens, porque eu não consigo ter acesso ao vídeo total, porque como hoje é feriado, eu não consigo fazer cópia dos DVDs que estão anexações das testemunhas que compareceram ali no local, mas aos vídeos por completo ainda não consegui ter acesso para poder me manifestar por completo sobre isso, tá bom? Ela não tem uma faca nem nada, como é que pode alegar legítima defesa? Não, eu não sei ainda o que eu vou alegar, ainda não... Ele pode falar que ele estava sendo assaltado e isso reagir de impulso para... Só ele estava lá no local para dizer o que foi dito para ele no momento em que ele reagiu, né? Imagem. Nós não temos imagens, mas não mostram sons, né? A imagem não tem som. Então o que acontece? Nós não estávamos lá para ver. Eu não consegui analisar essas imagens ainda. Eu não sei ainda qual vai ser a nossa tese de defesa no momento. Eu só posso falar sobre isso depois que eu analisar todo o inquérito e todas as imagens, para poder fazer a melhor defesa do meu cliente. Testemunhas dizem que ele tem um histórico de agressão a moradores de rua ali na região. Não sei dizer, e testemunhas dizem também que, inclusive, tem testemunhas ali com a folha de antecedentes enormes, né? Não sei se vocês perceberam,
Mas as testemunhas que prestaram depoimento, inclusive, têm uma folha de antecedentes gigantesca. Isso justifica? Não, não estou dizendo que justifica. Não estou dizendo que justifica. Gente, olha só um minutinho. Ninguém está dizendo que justifica matar ninguém. Ninguém está falando isso. Ninguém está falando isso aqui. Tá? Agora, vocês estão jogando um argumento para cima de mim, dizendo, justifica ele matar alguém, porque justifica... Eu não sei a defesa que eu vou fazer para ele, nem que eu vou analisar as imagens para fazer a melhor defesa para o meu cliente. Que ele tirou a vida de alguém, isso as imagens mostram por si. Agora ele tem o direito de defesa. Como todo mundo tem. Então, eu não só. A gente só questiona essa alegação dele. Por que ele andava armado, tinha posse? A delegada alega que ele tinha posse, mas não porte de arma. Isso aí, ele vai responder por isso. Se ele tinha porte, não tinha posse. Agora, que a arma era registrada. Que ele tinha o direito de possuir a arma no interior da sua residência ou no seu local de trabalho, ele tinha esse direito. Foi concedido a ele, porque tem que perguntar para a Polícia Federal. Isso foi autorizado a ele. Entendeu? É a polícia, não, é a Polícia Federal que autoriza posse e porte de arma. Entendeu? Ele disse seu cliente para andar armado. Se ele não tinha um porte de arma. Não conversei com ele sobre isso. Quanto que ele tinha na bolsa? Qual o valor? Não importa. Tá bom? Ele trabalhava como comerciante ali na área, como é que é? Bom, Caio, deixa eu achar aqui o meu cinegrafista, que a gente acabou de ver essa entrevista ao vivo. Um pouquinho antes de você nos chamar, Caio, a advogada dele estava justamente falando sobre essa alegação, que o cliente dela, o Aderbal, disse que ficou muito assustado quando a moradora de rua chegou na direção dele, que ele achou que se tratava de um assalto e aí teria atirado. Só que o relato mais cedo da irmã dela foi que ela teria dito o seguinte, teria pedido R$1, ele disse que não, que era para ela sair de perto, que senão ele iria atirar para ela sair de perto. E ela teria respondido, duvido que você vai fazer isso, então atira, alguma coisa do gênero. E ele foi e teria sacado a arma e efetuado os disparos. Mas a gente acabou conseguindo mostrar ao vivo, aqui em primeira mão, a entrevista da advogada de defesa. Caio. Muito obrigado, Isabela. Sabe o que chama atenção? É esse homem tentar justificar o crime que ele cometeu. Ele estava na rua, andando com uma arma, já que a própria Polícia Federal tinha dado direito a ele a ter essa arma dentro de casa. Era posse é dentro de casa ou do local de trabalho. Ele teve de informar isso às autoridades para poder ter essa arma. Não dava o direito dele de estar na rua. Ele poderia até ser uma vítima, se não tivesse cometido um crime. Esse é o grande problema que a gente faz aqui. E eu trago a pergunta agora para vocês, acho que Débora Montserrat, a gente viu uma mulher moradora de rua sendo morta. De acordo com as informações que chegaram, por R$1. Isso justifica matar alguém, Débora? Na sua opinião? De forma alguma, né, Caio? Eu acho que o que chama atenção nesse caso é que a gente vê nessas imagens claramente que é uma pessoa vulnerável, né, que está ali. A gente vê que é uma mulher, que é uma moradora de rua. Independente do que ela tenha dito, né, se foi R$1, se foi mais, ou se tenha duvidado que ele ia atirar, é a falta de empatia dessa pessoa também, né? Com tanta facilidade, por um motivo banal, por uma conversa que está acontecendo ali na rua, simplesmente atira e tira a vida de uma pessoa, né? Então, realmente isso choca, né? Nós que ainda estamos conservando a nossa humanidade. Isso choca, coronel. E o que chama a atenção é o seguinte, a gente viu na entrevista dada agora há pouco pela advogada falando que a moradora de rua poderia ter antecedentes criminais, que as pessoas que seriam testemunhas teriam antecedentes criminais. Isso é uma... Se ela é uma criminosa, você para, chama a polícia militar, ou se você está armado, tenta rendê-la, deixa ali e deixa a polícia fazer. Não é ele tirar a vida de alguém ali, coronel. Bom, realmente choca bastante, mas embora já seja uma banalidade, as pessoas acham que vão resolver os problemas tirando a vida do outro. Isso é reforçado pelo discurso do ódio. Isso é reforçado e fazendo com que as pessoas andem armadas, possuam armas na mentira de que vai usar para sua defesa para atacar. E vem com o discurso totalmente pífio de que era vítima. Ela era vítima. Discurso de ódio falando de um morador de rua que está ali numa situação, infelizmente, lamentável, pobre, e que automaticamente você pode fazer isso a qualquer hora? Eu acho que não. E veja bem, Caio, você tem muita experiência de pista de jornalismo, a gente já se encontrou várias vezes, eu já estava na... Calma que eu sou mais novo. Não muito, mas então, como eu dizia, a gente já se encostou bastante na pista, você sabe como acontece. Quem vai assaltar vai tentar usar imediatamente o quê? A surpresa. Ela vem falando, atravessando a rua, ela estava mais, não vou fazer uma pré-julgamento, ela estava mais por uma atitude de quem está com um distúrbio mental, uma preocupação qualquer,
que não justifica, seja lá o que ela tenha falado, não estou ali defendendo o que ela fez, o que deixou de fazer, mas no que alguém que vai assaltar, não tive uma surpresa mais fraca, mulher, naquela situação mais fraca fisicamente, não por ser mulher, né? Mas aí ele vai e descarrega. Agora, o que me espanta não é a fala da advogada, porque a advogada ela está num macilão proibido. Tentando defender o cliente dela. Ela não tem que tentar, ela tem que defender. Essa é uma obrigação do advogado. Né? A premissa deontológica da profissão é que todo criminoso, todo réu tem direito à defesa. Ele pode não ter direito à absolvição, mas tem direito a defender, se apresentar seu argumento. Então, Débora, todo réu tem direito à defesa. Essa mulher teve o direito dela de ter a defesa dela? Infelizmente não, né? Ela até parece, pelas imagens, né? Ela parece até que se surpreende, né? Ela tenta correr. Infelizmente ela não teve essa chance. É claro que a gente entende que perante a legislação ele tem direito à defesa, mas esse fato não tem justificativa, né? Esse assassinato que é flagrante nessas imagens, ele não tem justificativa. Ele pode ter sim uma contextualização, mas justificativa não tem. Flagrante que mostra o descaso e mostra a falta de empatia, de amor com o próximo. Exato. A gente já volta a falar sobre isso, que eu preciso trazer uma outra informação importante nesse exato momento. Olha, exclusivo. Professor de matemática é agredido em Maricá, acusado de ser ladrão. Ele teve os pés e as mãos amarrados. E acredite você, o professor, ele é negro, afirma que o preconceito racial seria a motivação dessa violência física e moral contra ele. A reportagem é da minha amiga gravidíssima Mônica Chagas. Vamos ver. Eu sou honesto, não devo nada a ninguém e não devo nada à polícia. Rodrigo Arantes de Lima, de 33 anos, ainda está em choque com o pesadelo que está vivendo. No último sábado, Rodrigo saiu para passear e foi confundido com um ladrão de casas. Perseguido, correu e tentou se abrigar em uma residência, só que foi expulso. Com medo, ele ainda entrou em uma loja para se abrigar. Momentos depois, ele foi colocado para fora e torturado. Além disso, o rapaz teve as mãos e pés amarrados enquanto esperava a polícia militar chegar. Esse fato vai ficar sempre na minha memória. Eu sou uma pessoa de fé, eu sou uma pessoa que acredito muito em Deus e eu vou seguir em frente minha vida consciente que eu sou uma pessoa digna. Fotos e um áudio foram divulgados em grupos de WhatsApp sobre a captura do rapaz. Aí, galera, ó, acabamos de pegar esse maluco aí roubando aí, ó, aqui, ó, na 61, 62, aí, ó, ladrão de casa aí, ó. A gente tá querendo saber se tem mais com ele. Acabamos de pegar agora. Ele foi levado para a delegacia, só que não conseguiu registrar a ocorrência de que foi espancado. Rodrigo, que é formado em matemática pela UF e professor concursado do Estado, quer que a imagem dele seja limpa. Da mesma forma que entrei de cabeça erguida, saí de cabeça erguida. No início da semana, um morador da região fez um vídeo nas redes sociais para se retratar com a vítima. Eu vim aqui para poder pedir desculpa e perdão ao Rodrigo. O professor acredita que a cor da pele foi um dos motivos para que ele tenha sido apontado como criminoso. Eu tenho certeza, fui vítima de preconceito racial. Todas as pessoas, independente da sua cor, merecem ter respeito. Todos nós somos iguais. Olha, Mônica, parabéns pela sua reportagem, justamente na minha Maricá. Sabe o que chama atenção? A gente está falando do jovem negro. Será que foi a cor da pele dele que motivou esses homens, esses criminosos, de fazerem isso com esse rapaz em Maricá? Você sabe por quê? Porque depois eles começam a mandar áudios e se vangloriar, dizendo que, pegamos o cara aqui na 61 e na 62. Se ele fosse criminoso, você que fez isso, né, que efetuou a prisão, deveria pegar o rapaz, conduzi-lo a 82 DP e a delegada analisar o que aconteceu e dizer se o cara era criminoso ou não, e ouvi-lo. Mas esse rapaz foi a 82 DP. Vocês querem saber o que aconteceu? Ele não conseguiu fazer o registro de ocorrência. Eu quero perguntar ao secretário de Polícia Civil quando uma pessoa chega numa delegacia para fazer uma denúncia e ele é recebido dentro de uma instituição dizendo que ele não pode fazer o registro, ninguém ouve esse homem.
Isso é um absurdo. E foi em Maricá. Ali ele foi espancado, teve mãos amarradas. Isso é tortura. Agora, coronel, a gente fala de tortura, de mais um jovem negro agredido em Maricá. Isso dá uma característica de poderiam ser milicianos. Se são milicianos, são bandidos. Agora, o que fazer numa situação como essa, que a gente vê mais uma vítima numa localidade como essa, passando por esse tipo de problema, coronel? Assim como antigamente os traficantes angariavam a simpatia da sociedade onde eles atuavam porque ele não trazia mal, ou não, os seus negócios não mexiam por isso, os milicianos, que são criminosos, angariam a simpatia daqueles preconceituosos que vão votar nos milicianos. Votar, que eu digo, não é só voto parlamentar, não. Votar na credibilidade, vão pagar por isso e querem fazer parte do grupo. Isso que está me implantando mais. Quando você junta os dois fatos, tanto o fato da moradora de rua como o fato do professor de matemática, você vai ver dois grupos vulneráveis. Né? Se eles tivessem praticado qualquer delito, deveriam ser presos e levados à delegacia. Mesmo que fosse uma suspeita e depois de passar, eu pensei que fosse. Aí é possível ter um pedido de desculpa, mas olha o que acontece. O que me deixa mais espantado, quando você pega no fato daquele homicídio, quem foi que correu, que tiro chama a atenção? Quem correu para socorrer? A imagem que aparece é que ela fica largada lá. Lembrando que o senhor está falando da situação anterior da jovem morta no centro de Niterói, porque uma pessoa que chega do lado tenta socorrer. Eu acho que ela, sem saber socorrer alguém, o que ela faz, ela não tenta mexer. Mas um carro passa, ela tenta me ajudar aqui. Tá faltando o quê nas pessoas? É falta de quê? Humanidade. E com relação ao nosso jovem professor, que eu quase fui isso. Né? Eu cheguei a passar para matemática, mas passei para a polícia, acabei optando pela polícia. Imagina, as pessoas estão se vangloriando de ter preso alguém e de amarrado. A pergunta simples: cadê a vítima? Quem era a vítima do roubo? Ele não é ladrão? Cadê a vítima? Para ser o ladrão, tinha que ter roubado alguém. Exato. Coronel, o senhor colocou muito bem. O senhor é negro, a Débora é negra, eu sou negro e com muito orgulho. Eu falo sempre isso. Débora, na sua opinião, se fosse uma pessoa branca naquele exato momento, será que alguém poderia ter a dúvida e de agir corretamente e, por ele ser negro, agiram daquela forma? Qual a sua opinião? Eu acho que essa matéria fala muito sobre o estereótipo que a gente tem como sociedade, né? De quem é o criminoso, quem é que está fazendo mal. A gente ainda conserva, hoje é dia 20 de novembro, nós gostaríamos de estar falando de coisas boas, de avanços, né? Mas, infelizmente, a gente tem que, mais uma vez, mostrar um caso de justiçamento de uma pessoa negra apontada erroneamente como um bandido. A gente vê o perigo dessa questão, da gente defender essa questão dos justiçamentos e da gente refletir como sociedade por que nós ainda conservamos esse estereótipo. Você vê que é um rapaz que, mesmo sendo universitário, formado, professor, você quer dizer, ele já subiu alguns degraus na sociedade, mas nem isso retira ele desse estereótipo. A gente vê como o marcador da raça, ele ainda é forte. Infelizmente, né? Débora e Coronel, muitas das vezes esse próprio conceito vem de pessoas que têm a mesma cor que a gente. Sim, com certeza. Já aconteceu comigo, por exemplo, de estar andando na rua com o meu carro e ser parado numa blitz. Isso não são todos os policiais não, tá, gente? Foram alguns policiais. O policial chegou e falou assim: ô, negão, de quem é esse carro? Aí eu falei: boa tarde, querido. De quem é esse carro? Eu falei: se eu tô dentro dele, é meu. O senhor comprou como? Eu falei: eu trabalho. Aí eu me identifiquei: eu sou jornalista, trabalho na rádio tal e trabalho na emissora tal. Ah, desculpa. Essa é a forma que a polícia militar na rua, coronel, por exemplo, deve agir? Como eu disse, não são todos, mas alguns agem. Ótima pergunta. Não é isso que é ensinado. Nós tivemos uma matéria feita por um jornalista chamado Rafael Gomide, que ele se infiltrou na corporação, passou para a corporação e ficou 3 meses como soldado. Né? Então ele lá descobriu como era feita a formação, faz diversas críticas contundentes, mas mostra que isso não é ensinado. Esse preconceito não é passado na polícia, ele é levado e reforçado pelo discurso da autoridade. A pessoa, ela faz parte do grupo vulnerável, sai desse grupo porque passou para a polícia, ela acha que saiu do grupo. Ingressa na polícia, acha que ela é autoridade administrativa, sim, mas ela acha que ela é uma autoridade social, o que não é. Então ela quer descontar todas as mazelas que a sociedade jogou em cima dele,
durante toda a sua vida, antes dele dar para a polícia, naquele momento. E a primeira forma que ele encontra é fazer o seguinte: eu não faço parte do seu grupo, negão. Eu não sou igual a você, eu agora sou policial. Quer seja militar ou civil. Como tirar isso da cabeça desse Só que aí, coronel, ele tem a mesma cor que eu. Mas eu já volto a falar com o senhor. Eu preciso ir no exato momento da divisão de homicídio de Niterói, que a repórter Isabela Veiga está com o delegado do caso. É com você, Isabela. Pois é, Caio, o delegado pediu um segundinho, ele vai voltar aqui para falar com a gente. Na verdade, toda a imprensa, todos os jornalistas estão aqui para falar com o doutor Bruno Reis. Ele vai passar essas últimas informações. A gente já adiantou a entrevista com a advogada do Aderbal, e agora o doutor Bruno pediu um segundo para vir até aqui para falar. Ele vai falar ao mesmo tempo com toda a imprensa, para falar sobre esse caso que, claro, a gente... Estamos todos chocados com isso. A gente teve a explicação aí da advogada dizendo que o Aderbal, na realidade, achou que se tratava de uma tentativa de roubo e que por isso ele teria reagido, uma vez que ele já havia sido assaltado ali naquela região por diversas vezes. Ele que tem um comércio, parece que ele tem uma lanchonete, as informações passadas pela advogada é que ele tem uma lanchonete ali na região e que ele teria posse, porém não porte de arma, o que não daria a ele o direito de sair com uma arma. Agora, ela não explicou também o porquê dele ter essa posse de arma. Na realidade, quando ela foi questionada sobre isso, ela pediu que nós questionássemos a Polícia Federal, uma vez que a Polícia Federal é quem dá esse tipo de licença. Agora a gente está aguardando, se você quiser, a gente volta em um segundo para passar ao vivo a entrevista com o delegado Bruno Reis, que foi quem pediu, inclusive, a prisão do Aderbal. Então, Isabela, olha só, você continua a postos, ele chegando aí, vou falar igual a Isabela Benito fala aqui, tu grita que eu paro tudo para te chamar. E eu vou para a próxima. Olha só, gente, você vai conhecer agora o Leandro. Ele representa a grande massa desempregada nesse país. É um cara de 43 anos, já passou a morar, acredite vocês, numa rodoviária, depois de lutar 9 meses, né, por um emprego, e não conseguiu. A reportagem é dela, da minha amiga Jucimara Pontes. Roda pra mim. Tu acha que eu não ia querer minha filha num colégio particular, pô? Tu acha que querer minha filha pedir uma bicicleta Dia das Crianças? Eu não pude dar, mano. Isso tá injusto, né? Este é o Luiz Valdir dos Santos Leandro, de 43 anos. E tudo que tem é uma mochila nas costas. É o casaco que faz muito frio. Desempregado há 9 meses, ele deixou a filha de 8 anos e a mulher na casa da sogra e foi morar na rodoviária. Vive vendendo doces e contando moedas. Eu já tô cansado disso, eu sou mais uma vítima disso. Num país desempregado, a situação do negro ainda é pior. Segundo dados do IBGE, eles são 65% dessa massa. E quando conseguem uma boa oportunidade, é quase sempre em cargos inferiores. Praticamente 70% com boa remuneração são ocupados por brancos. Leandro, que foi estoquista a vida toda, está no limite do desespero e diz que ser negro dificulta tudo quando busca oportunidade. Eu acho que mais dói é que as pessoas acham que todo negro é ladrão, entendeu? Ele pode estar sujo, mas ele está limpo de alma, entendeu? De coração, ele anda com a cabeça erguida. Num desses momentos, a ajuda veio de quem ele menos esperava. Tinha um policial sentado que eu não tinha nem sabia. Eu cheguei pra ele, tinha um grupo, falei, poxa, irmão, posso pedir um negócio a vocês? Que eu não aguentava mais o cheiro da minha meia. Foi aí onde encontrou o amor desse policial. Ele falou, pô, você tá sendo de verdade. Você não tá mentindo não, vem aqui. Abriu, me deu banho, me deu meia. No dia de hoje, ele só tem um pedido. Eu não quero nada, só quero um emprego, que eu possa ganhar um salário mínimo, mas que eu possa entrar na sociedade de novo, como olhar para minha família e falar assim, olhar para minha filha, seu pai é um cidadão. Meu amigo, você é um cidadão, rapaz, levanta a sua cabeça. A gente sabe que nos dias de hoje, infelizmente, não tem emprego para todo mundo, mas a gente consegue se reinventar. Acredita em você, sabe por quê? Você sendo verdadeiro e contando a sua história, as pessoas vão acreditar em você como muitas acreditaram. Já sei que teve pessoas que te deram calça, te deram camisas. A gente vai falar, são usadas, mas é o coração dessas pessoas que param para ajudar a quem precisa. A gente, na matéria da Jucimara Pontes, mostrou que o número de desempregados é muito alto e, infelizmente, afeta muitos negros.
Negros que muitas das vezes não têm escola adequada para poder estudar, não tem um hospital decente para poder ter um atendimento público e sequer ter um transporte público decente. Vá para a Zona Oeste do Rio para você ver, vai andar de BRT para você ver como é que tá, que tem porta caindo, a Transoeste tá cheia de buraco e, infelizmente, ninguém nunca faz nada. Aí eu volto a conversar com os nossos convidados aqui, Coronel, Débora Montserrat, infelizmente a gente percebe que o número de desempregados vem crescendo. Por mais que o governo federal venha dizendo que, não, está diminuindo, não é isso que eu vejo. E, infelizmente, Coronel, são os negros que permanecem sem trabalho. A taxa de desemprego está mais voltada para a população negra, que faz parte da população mais pobre, que é a população que não teve a mesma oportunidade de estar no mesmo patamar para poder ter as mesmas oportunidades que outros, né? E essas oportunidades não lhes são oferecidas. Esses desempregos vão ser ocupados na informalidade. Essa informalidade muitas vezes ganha a irregularidade e, às vezes, o crime. Então você vai ter uma taxa de empregabilidade das pessoas mais necessitadas. Mas só uma coisa, o senhor falou da questão da informabilidade, mas tem muita gente que vai tentar ser um camelô, por exemplo, e não consegue trabalhar. Aí na vai rua, partir para irregularidade. Porque aí, Débora Montserrat, acontece alguma ação que toma tudo do cara e não pode trabalhar. Ele não tem emprego formal de carteira assinada. Mas se ele chega para tentar vender alguma coisa, dizem para ele que ele não pode tomar tudo dele. Não é isso que a gente vê todos os dias, Débora? Exatamente, é o que a gente vê todos os dias, né? A gente pode definir essa matéria como uma marginalidade, né? Uma pessoa que está à margem de tudo. Ela não tem acesso à escola, ela não tem acesso ao mercado de trabalho, ela não tem acesso à dignidade, né? Débora, só um minutinho, eu vou te cortar, porque a repórter Isabela Veiga está nesse exato momento na delegacia com o delegado que fala da morte dessa mulher, né, que aconteceu em Niterói no último sábado. Isabela, é com você. Sim, a gente já conseguiu identificar algumas e faltam ainda algumas outras para completar realmente o quadro fático. Ele disse simplesmente que não percebeu, não sabia nem sequer se era um homem ou mulher. Se assustou e deu um tiro nela. A vítima era uma moradora de rua, tinha passagem para a polícia, alguma coisa? Sim, tinha algumas anotações por furto, e mesmo por roubo, e era moradora de rua. Doutor, ele de fato tinha dinheiro na bolsa, isso foi confirmado? Não foi porque a captura dele não aconteceu no dia dos fatos, né? Aconteceu 3 dias depois. Sim, casa. Tudo aconteceu no centro de Niterói. A lanchonete dele ali próximo ao local do crime, qual a proximidade que o senhor... Ele é dono de uma lanchonete, ele tem uma lanchonete. Você sabe precisar a distância da lanchonete até o local do crime, quantos metros aproximadamente? Não sei, mas é uma distância que ele percorria a pé todos os dias. Ele mora ali bem próximo também ao local. Mora próximo. Delegado, no caso, o argumento da advogada dá conta de que outras pessoas foram para cima do Aderbal. Essas imagens mostram que só está ele e a Neia. As testemunhas disseram que outras pessoas foram para cima do Aderbal, ou isso não foi concretizado? Não, essa versão não foi sequer ventilada por ninguém. Era só a vítima e o Aderbal? Sim. Na verdade, a vítima estava acompanhada de uma outra pessoa, que já foi inclusive ouvida, mas que estava do outro lado da rua, a uma boa distância do Aderbal. Eu tenho uma pergunta. A irmã da vítima disse que já havia um histórico dele ali na região de agressão a outros moradores de rua, inclusive menores. Alguma testemunha deu um relato nesse sentido? Não, por enquanto não. Todas elas confirmaram a versão de que ela teria pedido apenas R$1 para ele. Sim. O delegado justifica o que ele fez? Não. É isso, pessoal. Obrigada. Bom, Caio, eu não sei se você está me escutando, eu estou aqui sem meu retorno, portanto não sei. Mas, enfim, essa foi a entrevista que o delegado, o doutor Bruno Reis, acabou de dar para toda a imprensa. A gente está dando aqui as informações, repassando as informações, mais uma vez confirmando aquela versão, né? De que realmente ele teria atirado, obviamente sem motivo, mas isso aí, as imagens já são bastante claras, são claras o suficiente para que a gente, num primeiro olhar, já perceba essa situação. Caio? Não justifica o que ele fez, não justifica o crime que ele cometeu, crime de homicídio, crime de porte ilegal de arma de fogo, que ele tinha direito à posse, mas estava portando na rua. Débora, o que a gente volta a falar. Mulher, negra, favelada, moradora de rua, sem nada, assassinada. Ele já está preso. Você acredita que ele vai ficar mesmo na cadeia? Olha, eu acredito que as imagens, elas falam por si só, né?
As imagens dizem muito do que aconteceu ali, como eu já tinha falado antes, independente do diálogo que tenha acontecido entre os dois. Então, eu acho que nesse caso, graças a essas imagens, ele deve ter sim uma punição. Mas realmente a mensagem que fica é essa, né? Da banalidade, da falta de empatia, justamente com uma mulher, com uma pessoa vulnerável. Muito obrigado, Débora Monserrat. Minha mãe Nilce Caio, meus filhotes Tamires, o Caio Alex e a Ana Carolina estão assistindo. Também beijo para vocês. Minha irmã Kátia Caio, mas também meus sobrinhos Marília Gabriela, digital influencer, e também o Pedro Henrique e Bruninha, todo mundo vendo. Agora, a gente vai nesse exato momento para a redação, porque a Polícia Militar apreendeu aproximadamente 0,5 tonelada de maconha durante uma operação. Nós vamos à redação falar com ela. Jucimara Pontes, garota, o que aconteceu ali na favela de Nova Holanda, no Complexo da Maré? Você está muito bonita, hein, Jucimara? Obrigada, Caio. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Isso mesmo, aconteceu hoje de manhã na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré. Essas drogas foram encontradas no fundo falso de um piso de uma casa que estava em construção pelos cães farejadores da Polícia Militar. A maconha estava dividida em centenas de tabletes, cerca de 4 litros de um líquido utilizado para fazer haxixe e a mesma droga já pronta foram também apreendidas. Além das drogas, armas também foram encontradas neste local. Um suspeito foi preso na ação. Ele foi levado para a Delegacia de Bom Sucesso e as drogas apreendidas foram levadas para a Delegacia de Combate às Drogas na cidade da polícia, Caio. Essa ação, Jucimara, a gente sabe que é muito importante, até porque a polícia precisa fazer isso justamente para tirar essas drogas desses criminosos. Agora, a gente sabe ali, né, Jucimara, que é uma região que sempre tem assaltos. E quem é vítima ou quando tem esse tipo de ação de apreensão, é importante porque tira da mão da bandidagem aquilo que traz a violência para o Rio de Janeiro, não é isso? Isso mesmo, Caio, isso mesmo. Por isso a importância das pessoas fazerem a denúncia, desse trabalho, né, preventivo da Polícia Militar, para poder coibir toda essa ação de tráfico de drogas nasquelas regiões, Caio. Daqui a pouquinho o Jucimara Pontes volta com mais informações. Agora, exclusivo, policial infiltrado no tráfico mostra o comércio de droga nas comunidades Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Os criminosos aparecem fortemente armados, próximo das bocas de fumo. Eles têm, acreditem você, armamento pesado. A reportagem exclusiva é desse cara, meu amigo, Jackson Silva. Roda pra mim. Pode 10, crack 10. Um dos criminosos anuncia a venda de drogas. Tem maconha? Crack ou pó? Não, crack. Tem maconha? Tem não, só de 10. Usuários de crack se aproximam. Não, só Um traficante garante a segurança com um fuzil. Ele também tem uma pistola e carregadores com munições na cintura. Integrantes dessas facções, eles andam ostensivamente armados dentro das comunidades e, sobretudo, se utilizam desses armamentos para intimidar a população local que vive sob o jugo e a opressão dessas facções. O flagrante foi registrado na localidade conhecida como Corte 8, em Duque de Caxias. A venda de drogas acontece perto dos moradores, principalmente de crianças. Perto dali, outra boca de fumo. Os criminosos usam rádios de comunicação para se comunicar sobre a presença da polícia. Uma usuária compra uma pedra de crack e ressalta a paixão pela droga. Não, eu amo. Um traficante de camisa preta e boné cinza abastece a droga. Ele segura uma pistola e carrega uma mochila cheia de entorpecentes. Aqui, outro criminoso vende as drogas para os usuários. Enquanto isso, um motoqueiro avisa os bandidos sobre a presença dos policiais militares perto do complexo da Mangueirinha. Mesmo assim, a venda de drogas continua a todo vapor. Repare que uma mulher passa com uma criança no meio da feira das drogas. O tráfico de drogas acontece livremente no complexo da Mangueirinha. Os bandidos vendem os entorpecentes
perto de crianças e do comércio. Na boca de fumo, um fuzil de prontidão. Perto dali, mais traficantes armados. Em outro ponto, mais um comércio de drogas. O armamento, uma vez posto à disposição daquele que está disposto à prática criminosa, ele vai se utilizar dele nas suas mais variadas formas. Quer seja oprimindo as pessoas que ali estão, quer se utilizando para guarnecer o seu território, para que ele possa exercer o seu domínio, a sua atividade ilícita, quer seja no confronto junto com outros integrantes para dominar outros territórios, então quer também na prática de crimes contra o patrimônio, inclusive nesses famosos bondes que circulam pelas vias expressas. São mais de 800 favelas controladas por milicianos e traficantes em todo o estado. Nós traçamos um combate em relação ao fornecedor até o receptor, o recebedor dessa arma, até o comprador dessa arma. Então nós atuamos em rotas terrestres, rotas marítimas, rotas aéreas, atuamos em pessoas também, prisões de pessoas relacionadas a esse comércio. São milhares de pessoas que ainda estão sob o domínio dos bandidos. Parabéns pela reportagem, Jackson Silva. Coronel Biratã, eu já trago para o senhor um armamento que chega ali e que muitas das vezes não é fabricado aqui no Brasil. Não. E uma droga que a gente sabe que passa por muitos locais aí e que sequer tem um tipo de barreira para evitar que chegue ali. Não tem solução, parece. Interessante, uma das drogas que é produzida no Brasil, que é maconha, não tinha. Tu vê que o policial... Você via ali, não tinha cocaína, maconha. Tem maconha? Não tem. Ou seja, droga que vem de fora. Tá aí a resposta da falta de emprego. Tem empresários que empregam as pessoas que estão mais vulneráveis. O empresário do crime emprega. Para chegar droga, arma, munição, todo aquele aparato, você tem toda uma atividade econômica desenvolvida nessa atividade. Eu tenho debruçado sobre essa questão. E o que faz o poder público? Não estou falando só do município, estado, mas de uma forma geral. Ele investe para acabar naquilo, na repressão. Você teve uma ação anterior do Batalhão de Ações Policiais com Cães, né? Que é necessário fazer aquilo, mas não vai interromper o fluxo das drogas. É necessário. O que você tem que interromper é o fluxo da desempregabilidade. A polícia está ali para conter a pressão que é provocada. Ela não resolve o problema social. Todo investimento é feito na repressão. Gasta-se milhões de dinheiro, é necessário fazer repressão. Mas cadê os milhões de dinheiro empregados para que a empregabilidade chegue a partir do quê? Da sua educação. Não é só... Falta uma questão social nessas comunidades, Débora, na sua opinião, para que a gente não visse cenas como essa? Com certeza, Caio. Essas imagens chamam a nossa atenção, né, quando a gente vê uns flagrantes de tão próximo, né, da criminalidade, dessas armas. Mas a gente tem que pensar também que isso faz parte da vida de muitas pessoas no nosso estado. Mas, infelizmente, você viu que passa a mãe com a criança indo para a escola e os homens estão armados, são vítimas. Exatamente, é uma realidade na rotina daquelas pessoas. Elas são obrigadas a conviver com armas ostensivas muitas vezes na porta da casa delas. E a presença do Estado só é vista na forma de repressão, como o coronel falou. Só a polícia chegando, quando tem tiroteio. E isso alimenta esse círculo, né, de violência, de banalidade, de armamentos, de drogas, e a gente não pensa nas raízes, né? De onde vêm essas drogas, de onde vêm essas armas. Armas que matam inocentes, que matam policiais, agora que entram por portos, aeroportos, coronel. E que são financiados pelo grande escalão lá e também passam pelas nossas rodovias. Caio, eu tenho uma teoria de que é o seguinte, a droga que entra no Rio de Janeiro não cabe no Rio de Janeiro. Ou seja, não tem consumidor suficiente para a quantidade que entra. Mas por que ela entra? Ela entra porque ela é entreposto. O Rio de Janeiro é rota internacional. Isso eu não tenho dúvida que ela é uma rota internacional. Tem outras rotas do Brasil, mas o Rio de Janeiro, com a afluência das rodovias, os grandes portos, o grande porto, né, e a rota internacional, ela serve para alimentar diversas rotas, e tem algumas fundamentais que a polícia sabe. Mas diversas rotas que a gente viu, por exemplo, vindo do sul,
passando pelas nossas rodovias federais, chegando aqui e para ir para municípios do Rio, como São Gonçalo, Duque de Caxias, Exatamente. agora Angra dos Reis, onde a violência está muito grande, ou seja... Sim. Então, mas no Rio de Janeiro, na área metropolitana do Rio, não cabe toda a droga que entra. Ele chega, é distribuído. Daí você tem a violência em determinadas áreas onde você pode estocar grande quantidade. Nessas áreas, só 3 serviços públicos entram. A saúde, não estou dizendo da qualidade, mas em qualquer lugar desse você tem um posto de saúde, da família vai ter um posto, uma UPA. A educação, ou seja, não estou falando da qualidade, mas tem uma escola, e esses são autorizados por quem domina o território. E a polícia que entra no peito. Mas, infelizmente, são autorizados por quem domina ali, só que o posto de saúde não funciona. A escola que o professor, às vezes, não tem dinheiro para poder conseguir trabalhar, ou a escola está defasada, está abandonada. Ou a bandidagem no dia do tiroteio, infelizmente, a criança não consegue estudar, Débora. É isso, exatamente, que eu ia te dizer. Quando tem aulas, né? Porque se tem um confronto entre facções, as aulas são suspensas. Se não tem uma operação, as aulas são suspensas. Então, assim, esses outros serviços que o coronel numerou ficam sujeitos a essa dinâmica também, se eles vão poder funcionar ou não, né? E aí tem mais. Os outros serviços que não entram, eles são utilizados por quem domina o território. Aí você tem aquele comércio disruptivo ilegal, que ali você tem a bebida, você tem a comida, você tem o gás, então, que é tudo fornecido, autorizado por quem domina o território, que não é o poder público. Nós falamos aqui nessa série apresentada lindamente pelo Jackson Silva, nós mostramos o que aconteceu no Complexo da Maré e agora em Duque de Caxias. E com certeza daqui a pouquinho ele vai trazer também mais matérias aqui. E é a mesma facção criminosa, o Comando Vermelho. E agora interessante, a droga está nesses lugares desfavorecidos, mas ela também está nos lugares mais favorecidos, bonito, pontos turísticos, mas a violência não acompanha. A violência acompanha a classe mais pobre, que é a classe negra, que é a classe que está nesse espaço, onde ali o poder público só investe na repressão. Nos outros espaços, investe na melhoria do desenvolvimento econômico. Mas, Coronel e Débora, sabe por quê? Porque nas comunidades e favelas, eles entram atirando, as pessoas são baleadas. Se isso acontecer em Copacabana, com toda a experiência que você tem como jornalista, vai ficar dessa forma, Débora? Nós sabemos pela nossa experiência que a repercussão e a proporção é sempre diferente, né? Quando a gente fala de periferias e áreas nobres. Infelizmente, ainda é assim. Isso é importante, Débora. A repercussão vai ser diferente. Consequentemente, o tráfico reage diferentemente nos locais. Quem vende droga no posto 9, se não tiver um solzinho, vai estar vendendo daqui a pouco, se já não está vendendo, não está armado, não está de fuzil. Porque sabe que a repercussão é diferente, o Estado vai agir de forma diferente. Nesse espaço, o Estado não está nem aí. Quem domina, o dominador do território é quem estabelece a lei e a ordem. E a única forma que tem de mexer nesse caminho, encontrado pelo poder público, é a polícia. Isso explica muito porque a polícia é violenta num lugar que não é no outro. E isso é o que chama atenção. Tem muita gente mandando WhatsApp para mim, mandando um beijo, o pessoal de São Gonçalo, de Maricá, o pessoal de Itaboraí, Cosmos, pessoal, beijos para vocês, amo a galera toda de Cosmos. Tia Naina, por favor, toma conta de Tililinho aí, garota, por favor. Agora, mais informação aqui para você. Ministério Público denuncia 4 homens por homofobia. Eles agrediram um casal de mulheres que se beijava. O repórter Jackson Silva traz as informações ao vivo. Jackson, é com você. Olá, Caio, Coronel Beretta Ângelo, Débora, Jucimara. O dia de hoje é para lá de especial e vocês representam muito bem essas pessoas que lutam pelo preconceito. Esse caso aconteceu em junho deste ano, durante o Dia do Orgulho LGBT. E aí falamos mais cedo com o coronel que denunciou essas pessoas. Vamos ouvir a sonora dele. Foram denunciados por lesão corporal, injúria por preconceito, ameaça e um deles por ato obsceno. Aliás, um desses agressores foi o responsável por quebrar os dedos da mão da Larissa e, consequentemente, responderá não só por lesão corporal simples, mas sim por lesão corporal gravíssima. Entretanto, alguns dos agressores só participaram inicialmente de uma briga física que não resultou numa lesão tão grave. E, consequentemente, essa lesão corporal leve, como a pena ela é baixa, a lei admite o benefício chamado de transação penal. Consequentemente, o Ministério Público ofereceu uma proposta de pagamento de multa de até 2 salários mínimos, para que essa medida seja suficiente e inibitória
para que esses atos não se repitam. A intolerância é intolerável, principalmente nos dias de hoje. Isso é ignorância, isso é uma barbárie. Uma barbárie de homens mal resolvidos, que precisam agredir alguém justamente para dizer que são mais homens, porque viram duas mulheres se beijando. A gente está em outro planeta, basicamente. Preste atenção, você tem que falar mais de amor. Quem é você para poder bater em alguém e achar que o que você pensa é a verdade dos fatos? Não é. Não é, entendeu? De repente você, agressor, se estivesse beijando mais pessoas, você seria muito mais feliz. É o que está faltando, de repente, coronel? É a pessoa ter mais amor, ou até mesmo acreditar na própria sexualidade, para evitar de bater em homossexuais da rua, ou em negros porque não acreditam em quem são? As pessoas acham que eu resolvo com a arrepio da plástica. Eu respeito muito a posição do Ministério Público, respeito muito a posição desse promotor, do Tolai, que eu sou muito sério, e ele bem explicou que a lesão leve, ela admite a transação penal. Mas o que não deveria admitir a transação penal é a intolerância. Nós temos ali duas coisas. Nós temos uma lesão corporal, em nível mais baixo, que cai na Lei 9.099, infração penal de menor potencial, mas o que o poder público precisa entender é o seguinte: o que deveria ser levado em conta? A lesão física ou a lesão moral? Porque a lesão física é contra aquela pessoa. A lesão moral é contra todos que se envolvem nessa história. É contra a sociedade. Com certeza é a falta de respeito para com as pessoas. Eu vou agora com o nosso repórter Jackson Silva, que está com uma dessas vítimas aí e traz agora as informações ao vivo com a gente. É com você, Jackson. Oi, Caio. Falta de amor e falta de caráter, tá? Esse promotor foi fundamental para encontrar essas vítimas e denunciá-las também. Vamos falar agora com o João Pedro, que foi uma dessas vítimas. Naquele dia estava você e mais duas mulheres. O que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde. O que aconteceu foi que a gente foi simplesmente massacrado naquele dia por mostrar amor, para dar amor nas ruas. E o que aconteceu foi que a gente estava andando no bar e os dois caras simplesmente olharam para minhas amigas e uma das minhas amigas respondeu: tá olhando o quê? E aí quando ela respondeu, os caras já levantaram da mesa, já foram atrás da gente, e nisso eles xingavam a gente e ameaçavam. E quando eu vi que um dos caras ia bater numa das minhas amigas, eu fui e taquei meu copo de cerveja na cara do cara. E quando eu fiz isso, toda a atenção foi diretamente para mim. Então, e aí eu saí correndo, porque na direção da minha casa, porque o bar que eu tava era em frente lá da minha casa, atravessei a rua sem olhar para os lados, sem medo nenhum, cheguei até na minha portaria, o porteiro não conseguiu abrir o portão a tempo, e 3 caras me puxaram pelo cabelo e começaram a me bater muito, e mais 3 ou 4 que vieram também para me bater, me bateram, tiraram um pedaço da minha orelha só no soco, quebraram o meu celular que estava aqui na pochete. As imagens mostram bem claro, no momento você conseguiu se defender deles. Se você caísse, teria sido bem pior, né? Sim, se eu caísse ali naquele momento, teria acontecido coisa pior, porque eles estavam me batendo muito, batendo na minha perna para que eu caísse, só que eu consegui me segurar e eu não caí. Então isso foi o que me salvou, assim. O Ministério Público foi fundamental. A justiça, de alguma maneira, foi feita. Foi feita. Eu, no dia seguinte mesmo, eu fui para a DECRAD, a delegacia na Lapa, que eles me atenderam super bem, eles me auxiliaram e conseguiram achar todo mundo que daquela confusão ali. Isso que me deixou mais feliz, assim. A justiça está sendo feita e eu acredito que eles vão pagar pelo que fizeram. Caio? Muito obrigado, Jackson. E a justiça tem que ter feita também no caso que a gente vai trazer agora. Um homem totalmente pelado tentou atacar uma mulher em Búzios, na região dos Lagos. Vamos voltar à redação com a minha amiga, nesse exato momento, Jucimara Ponte. Jucimara, parece brincadeira, mas é uma realidade muito cruel, dura e crua. Esse homem saiu correndo do carro e tentou atacar essa mulher. O que aconteceu daí em diante, Jucimara? Pois é, Caio, como vocês podem ver nas imagens, esse cara, a mulher caminha, né, por este local, o cara para o carro, desce totalmente pelado
E vocês vão ver logo que ele vai sair correndo atrás dela. Veja só que absurdo, né? Ele sai do carro totalmente nu, a mulher se assusta ali e acaba fugindo, né, do local com medo do tarado. Só que nas imagens não dá para ver, ele chega a encostar na cintura dela, ela começa a gritar, ele desiste e acaba voltando para o veículo, como vocês podem ver aí nas imagens, totalmente pelado. Veja que situação absurda e constrangedora que essa mulher teve que passar, né? E o susto. Esse homem aí ainda não foi identificado, a guarda municipal foi acionada e conseguiu encontrar esse suspeito. Ele foi levado para a delegacia de Búzios, né? Onde foi registrado o caso como importunação sexual, Caio. E tinha que ser como tentativa de estupro. Porque esse homem entra no carro, vai atrás dessa mulher. Eu vou pedir novamente para rodar as imagens, olha aí, ó. Aí no destaque, o momento que a mulher tenta sair, ele sai do carro, peladão, e vai atrás da mulher. Sai correndo ali, logo depois a imagem não mostra, mas o momento que ele tenta agarrar a mulher, tomara que ela tenha dado o chapéu ali na cabeça dele, e automaticamente ele volta correndo pro carro. Agora, coronel, infelizmente é achar que a impunidade pode acontecer em qualquer lugar. Sair do carro pelado e vai tentar agarrar uma mulher no meio da rua? Quero discordar de você. Tomara que ela não tenha acertado a cabeça dele, não. Tenha acertado em outro lugar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não é comum isso acontecer em Búzios. Isso não é comum. Né? Pelo menos eu não tenho notícia. Eu fui secretário de ordem pública em Búzios. Mas eu concordo plenamente contigo que isso não é uma importunação só. Isso aí é uma tentativa de estupro. Isso aí é um crime voltado para quem? Pelo simples fato dela ser o quê? Mulher. Eu não sei não, mas acho que ele é bem fraquinho nessa situação. Agora, gente, vamos falar da Festa da Consciência Negra, que vai acontecer até o final da tarde, ali no Monumento, em homenagem a Zumbi dos Palmares. O repórter Daniel Perafirme, ele fez a matéria e traz todos os detalhes pra gente. Agora, Daniel, meu amigo, também já foi apresentador aqui no SBT Rio. Roda pra mim, por favor. Aos pés do líder imortal, é a homenagem, batuque ancestral. Nas roupas, a devoção mais pura. Na dança, toda uma cultura. E na bênção da matriarca, o axé. É festa, é fé. Representa a nossa ancestralidade, uma pessoa mais velha, a nossa espiritualidade ancestral de nós negros. É negra, é colorida de montão. Tudo isso com a finalidade da afirmação. Justamente no momento que nós vemos o racismo, a intolerância religiosa cada vez mais incruada, nós, através da celebração da nossa ancestralidade, reverenciando toda a nossa luta ancestral, nós mostramos que nossa autoestima está elevada. A celebração em homenagem ao Dia da Consciência Negra não aconteceu aqui no Monumento do Zumbi apenas pela manhã, não. Durante toda a tarde, até às 8 horas da noite, vão acontecer vários eventos, muito batuque, muita música, muitas cores e também muita dança. A intenção de todos por aqui é que a cultura negra deixe de ser vista apenas como uma cultura negra e passe a ser encarada como parte de uma grande cultura brasileira. Eu costumo dizer que o ataque à cultura afro-brasileira, o desrespeito a ela, é um desrespeito ao Estado Democrático e às liberdades e à nossa identidade. Valeu, Zumbi, por reunir tanta gente, branca, negra, igual e diferente, na capoeira e no atabaque, ancestralidade em abundância. É um grito de amor contra a intolerância. O som do afoxé, o samba de roda, as bandas que vão tocar, o nosso roda de samba, tudo aqui. E o desfile com as crianças, com os jovens que vão ter aqui ainda, tudo isso é a celebração e a mostra da nossa cultura. O Zumbi dos Palmares é um herói do Brasil, ele não é um herói da população negra, pura e simplesmente. Ele é um herói nacional. Gente, no Dia da Consciência, ou melhor, conseguiu encarar a vida só dizendo, vou voltar aqui, porque de longe fica difícil você conseguir saber o que está escrito ali. Ó. No Dia da Consciência Negra, depoimentos de quem, com muito esforço, conseguiu vencer a vida e são negros bem-sucedidos, que fazem a diferença nas suas profissões e que também escolheram em comum a cor da pele, de desafios encontrados por causa do racismo. Neste dia de celebração, mas também de reflexão, o SBT Rio traz agora um incentivo
para que nós continuemos lutando por um país em que todos tenham as mesmas oportunidades. Isso tem que acontecer, sabe por quê? Outros grandes colegas possam estar em tudo quanto é lugar. Roda para mim esse VT muito importante no dia de hoje. Dia da Consciência Negra. O que é ser negro no Brasil? Dia absolutamente vital, fundamental para todos nós que somos negros. A data, porém, é feriado em apenas 832 dos 5.570 municípios brasileiros. 15%, segundo o levantamento feito. Viva Zumbi dos Palmares. Beleza, que há 400 anos atrás reivindicou, gritou, morreu pela gente. Hoje, no Dia da Consciência Negra, o racismo ele segue ainda sendo um dos maiores desafios para a população negra no Brasil hoje. Eu, como negro, morador de comunidade, já passei por muito preconceito nessa vida, não só preconceito social, mas também racial. Não foi fácil. Eu vim da Maré, sou filha de gente pobre, negra. Eu sou produto de uma costureira, de uma negra, de uma baiana, semi-analfabeta e que me deu tudo. Como atleta, mulher e negra, moradora de uma comunidade, a gente vê que as oportunidades não são as mesmas. Sou a primeira mulher preta a construir uma escola de balé no alto da sua própria favela, que é lá no Morro da Deus, no Complexo Alemão. Consegui fazer a graduação e o mestrado graças à aprovação da lei de cotas. Os melhores empregos. Vamos. Quem tem? Tive alguns obstáculos, alguns preconceitos. Sim. Passei por preconceito por ser uma bailarina clássica. O racismo eu já sofri muito, continuo sofrendo até hoje. Algumas pessoas tentaram me pôr no lugar que elas acham que eu tinha que estar. Só que eu sempre tive foco de estar no meu lugar. Diversas vezes eu me peguei nessa questão de você é preta e você não deveria estar aqui, esse lugar não é para você. Mas isso só fez com que crescesse em mim a vontade de ser melhor ainda. Já conquistei muita coisa na minha vida, mas tem muita coisa ainda para conquistar. A gente tem que crescer, sim. A gente tem que se ponderar. Pare para pensar um pouquinho. Vamos refletir, vamos ter a consciência e respeito. Eu acredito que a luta antirracista ela parte daí, parte das conquistas que já foram obtidas a partir da luta do movimento negro, e a importância da gente estar debatendo isso diariamente. Que todo mundo tenha essa consciência também, que não importa a sua cor, a sua raça e nem a sua classe social. Você tem que lutar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos. Ele é um dia de lutas como a minha e de resistência como a nossa. Entre o sucesso e a lama, dinheiro, problemas, inveja, luxo, fama, nego drama, cabelo crespo e a pele escura, a ferida, a chaga, a procura da cura, nego drama. Tenta ver e não vê nada, a não ser uma estrela. Longe, meio ofuscada, sente o drama. O preço, a cobrança. No amor, no ódio, a insana vingança. Nego drama, eu sei quem drama e quem tá comigo. O drama que eu carrego pra não ser mais um preto. O drama da cadeia e favela. Túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro do Brasil, São Paulo, Unia. Sintam-se orgulhosos de serem negros. Consciência de que o sonho de Luther King continua vivo. Ele disse, I have a dream. Eu tenho um sonho em que as pessoas serão medidas pelo seu valor e jamais pela cor de sua pele. Vamos continuar lutando. A gente vai agora para um breve intervalo comercial, porque a gente volta... Já! O SBT Rio está de volta e na série dos 20 anos do SBT Rio, hoje nós vamos relembrar o incêndio que atingiu o Museu Nacional, infelizmente. Veja. Quando a história está acontecendo na frente da gente naquele momento, a gente tem que documentar. A vida da gente acabou. Toda a história do Brasil está sendo queimada.
Não tem como você não ir no local e você não viver a emoção de quem está ali. Era um plantão de domingo, tinha sido um plantão tranquilo, e pouco depois das 8 da noite a gente ficou sabendo dessa notícia e correu. Era uma imagem impossível de esquecer, aquele prédio imenso em chamas, e os bombeiros não conseguiam apagar o fogo porque não tinha água. O incêndio começou por volta das 7 da noite, agora quase 3 horas depois a gente ainda vê a dificuldade dos bombeiros para conseguir trazer água para combater o incêndio. Teve dificuldade de abastecimento de água aqui. Nós chegamos com um caminhão-tanque com 30 mil litros, os hidrantes daqui não funcionaram. O museu fez parte da minha infância. Eu sou nascido e criado em São Cristóvão. Então eu fui muito ao museu. Aí você vê aquilo ali, a tua história, né, sendo destruído pelo fogo, né? Então é uma coisa que mexe muito com a gente. Funcionários muito abalados, chorando, muitas vezes se arriscando, entrando dentro do prédio, em áreas que ainda não haviam sido tomadas pelo fogo, para retirar o que era possível de pesquisas. A educação e a cultura sendo destruída. Porque, infelizmente, enquanto a gente tirava as espécies por mão do que era possível tirar com as nossas próprias mãos, todo o prédio era tomado pelo fogo. Você tem que tirar, infelizmente, tirar daquele acontecimento um exemplo para que não aconteça em outros. Agora, infelizmente, nós, até o fato de nós não termos memória, então nós temos uma coisa muito ruim. Nós não trabalhamos com a prevenção. Eu e milhões de pessoas, milhões de brasileiros, milhões de pessoas no mundo inteiro não vão poder ver isso, né? Tiveram essa parte da história, de certa forma, roubada, né? O Museu Nacional existe há 200 anos e o acervo tinha mais de 20 milhões de itens. O prédio histórico também abrigou a sede do Império até a proclamação da República em 1889. Dom Pedro II jamais poderia imaginar que grande parte da história do Brasil pudesse ser destruída em tão pouco tempo. É isso, o Brasil reduzido a fóssil. Eu preciso ir pro comercial rapidinho, mas eu já volto para falar da minha roupa. Não sai daí não, hein? O SBT Rio tá de volta, eu já preciso ir embora. Coronel, beijo pra quem? Bom, o beijo vai para toda a consciência negra. Você que acredita que todo negro é ladrão e que vai ser fadado ao sucesso, sabe o que tem em comum? Carlos Magno Nazaré Cerqueira, Nilo Peçanha, André Rebouças, Luiz Gama, Luiz Gonzaga, Caio Alex, Débora Monserrat e o Biratan Ângelo são negros que tiveram oportunidade de mostrar o seu potencial. Minha amiga Débora Monserrat. Oi, Caio. Então, um abraço a todos os jornalistas negros, né, que a gente está representando nesse dia. E um obrigado ao Diego São Germano aí pela iniciativa de fazer esse jornal comemorativo. Espero que a gente tenha representado a altura. Eu agradeço a toda a direção do SBT Rio por essa oportunidade e que venham outras. Um beijo para todo mundo que acreditou no trabalho de hoje, tá bem? Agora eu preciso falar com ela que está no outro estúdio. Ai, bebê! Fernanda Maia. Você viu a roupa que a minha mãe comprou para mim, o escândalo? Acho que eu não vou pagar não, hein? Bebê! Fernanda, muito bem.